Boa tarde. Hoje teremos uma aula de Química sobre termoquímica. Bom, antes de mais nada, esta aula estará repartida em duas partes. Esta sendo a primeira parte da aula de termoquímica. Bom, nesta videoaula iremos ver conceitos básicos de termoquímica, assim como relembrar de também alguns conceitos básicos de termologia, que é a área da física, que estuda o calor e a temperatura. Bom, antes de iniciar o conteúdo da termoquímica em si, é importante saber que a palavra termoquímica possui um prefixo termo, que remete a calor, a temperatura. E a palavra química é a área da ciência que estuda as propriedades da matéria e das substâncias químicas. Portanto, a termoquímica significa que é uma área da química que estuda a quantidade de calor envolvida nas reações químicas, assim como a transferência de calor em alguns fenômenos físicos, sendo ele as mudanças de estado físico que veremos daqui a pouquinho. Então vamos relembrar o conceito de calor, ou também chamado de energia calorífica. Bom, vamos supor uma situação. Temos dois corpos, sendo eles o corpo A e o corpo B. Temos que a temperatura de A, ou temperatura do corpo A, é maior do que a temperatura do corpo B. Bom, quando temos uma situação como essa, em que temos o corpo mais quente e um corpo menos quente ou mais frio, vai existir um fluxo de energia térmica. E esse fluxo de energia térmica é o que chamamos de calor. Portanto, temos um corpo quente e um corpo frio. Vai existir um fluxo de energia térmica que chamamos de calor. Temos também o conceito de equilíbrio térmico. E ele basicamente nos diz que em um dado momento, esse fluxo de energia térmica que chamamos de calor, o calor quente vai dando calor para o corpo frio, e isso vai sendo prosseguido até um dado momento que a temperatura dos dois se torne iguais. Quando a temperatura do corpo A e a temperatura do corpo B se tornam iguais, não vai mais haver o fluxo de calor entre eles. Portanto, temos o conceito de calor e o conceito de equilíbrio térmico. Então, vamos relembrar o conceito de mudança de estado físico. Bom, mudança de estado físico é esse diagrama aqui, nada bonito. Temos o estado físico sólido, líquido e gasoso. E nele ocorre mudanças de estado físicos que são representadas por essas setinhas. Vamos ver com calma cada uma. Do sólido para o líquido existe um processo chamado fusão. Do líquido para o gasoso se chama vaporização. O inverso, o gasoso para o líquido se chama liquefação ou condensação. Do líquido para o sólido se chama solidificação. Existe também um processo que se dá do sólido para o gasoso, que se chama sublimação. E também tem o inverso, que é do gasoso para o sólido, que pode ser chamado também de sublimação ou ressublimação, tá bom? Os nomes podem ser iguais, mas são coisas diferentes. Bom, vamos aprender o conceito de processos endotérmicos e exotérmicos. Bom, o processo endotérmico se caracteriza pela substância irá absorver o calor. Já o processo exotérmico, a substância irá liberar o calor. O prefixo endo remete a
para dentro, parte interna. O prefixo exo remete a para fora, parte externa. Temos aqui a exemplificação de mudanças de estado físico. Temos como exemplo a água, H2O. Então vamos lá. Nos processos endotérmicos temos a fusão, a vaporização e a sublimação. E os processos exotérmicos temos solidificação, a liquefação ou condensação, e também temos a ressublimação, ou simplesmente também sublimação. Bom, a água no estado líquido a gente conhece, que é o gelo, cubinho de gelo. A gente pega a forma, enche de água, coloca no congelador e aquela água vai perdendo seu calor a ponto de se tornar gelo. Isso é um exemplo de solidificação. O mesmo acontece, se a gente tira o gelo e deixa ele fora do congelador, ele vai começar a derreter. O gelo sólido vai se transformar em uma água líquida. Então, isso também exemplifica o caso da fusão, em que o gelo está derretendo. Temos caso de vaporização d'água, quando temos um lago, um oceano, por exemplo, a água vai evaporando e se forma um gás. Isso acontece até mesmo as roupas que a gente deixa para secar. A roupa está molhada, a gente deixa estendida no varal e em um dado momento ela está seca. Por quê? Porque a água evaporou. Então aqui temos um caso de vaporização, que a água líquida que estava na roupa, ela foi para o estado gasoso, pois ela absorveu o calor. Por isso que a gente deixa fora, no sol, pegando o vento, né? Então, a água no estado líquido pegou o calor e se transformou em água gasosa. O mesmo pode acontecer o inverso. A água gasosa se transforma em água líquida. No mesmo exemplo, a água gasosa vai para o céu e lá na atmosfera está muito frio. Então, a água cede o seu calor para a atmosfera a ponto de a água gasosa se transformar em água líquida. Isso é exemplificação de liquefação, ou seja, a água líquida vai entrar no momento de precipitação e cai como forma de chuva, como forma de água líquida. Temos também um caso de ressublimação, quando a água gasosa chega na atmosfera por meio da vaporização, e isso acontece principalmente em lugares frios. A atmosfera está tão fria que ela absorve rapidamente o calor da água gasosa que fica na atmosfera, a ponto de que ela vai absorver tanto calor que não vai dar tempo da água ficar líquida nas nuvens. A água vai diretamente para o estado sólido, que acontece geralmente em regiões frias, que é a chuva de granizo. Ou seja, a ressublimação exemplifica o caso da chuva de granizo. No caso, ao invés de cair a água líquida, cai água no estado sólido. Temos aqui um caso à parte, eu coloquei um asterístico porque aqui não temos água, um gelo, água no estado sólido. Temos o dióxido de carbono no estado sólido, o famoso gelo seco. Aqui vamos ter um caso de sublimação, porque o gelo seco ele vai pegar o calor do ambiente e rapidamente ele vai se transformar em um gás, que normalmente, coisa no estado sólido, se transforma em líquido, mas ele vai absorver tanto calor rapidamente que ele não vai chegar no líquido, ele vai logo se transformar em um gás. Ou seja, o gelo seco exemplifica o caso de sublimação. Então, relembrando, processos endotérmicos são fusão, vaporização e sublimação. Os processos exotérmicos são solidificação, liquefação e ressublimação. Dando continuidade no conteúdo, aqui temos uma reação química. Vejamos com atenção. Temos uma substância química A
somada da substância química B, elas vão formar uma substância química C somada de uma substância química D. Bom, a substância A e B, A somada de B, a gente vai chamar de reagentes, porque eles vão reagir entre si. E isso vai formar a substância C e D. As substâncias C e D vão ser chamadas de produtos, pois elas são resultado dos reagentes que reagiram entre si. Aqui, ó, isso que vocês estão vendo, sistema mais ambiente igual ao universo, ele vai ser útil quando vocês vão analisar alguma questão na qual pergunte se está tendo um processo endotérmico e exotérmico. Anteriormente a gente estava falando de processos endotérmicos e exotérmicos, mas isso se aplica a fenômenos físicos que estávamos estudando, como a mudança de estado físico. Também vai ter agora, a gente vai ver, reações endotérmicas e reações exotérmicas. Elas serão aplicadas a reações químicas, mas o significado de endo e exo serão o mesmo, são o mesmo conceito, o que muda o objeto de estudo. Estava falando de fenômenos físicos e agora vamos falar de reações químicas. Mas voltando, o que isso daqui significa? Vamos analisar com dois exemplos. Temos o ambiente, que vai ser esse quadrado, e temos um laguinho. Bom, vamos supor que esse ambiente está mais quente em relação ao laguinho. Bom, se o ambiente está quente e o lago está mais frio, entre o ambiente e o lago vai ocorrer um fluxo de calor ou fluxo de energia térmica. E nisso, esse ambiente, que é o quadrado, em relação a ele vai liberar calor para que o lago absorva esse calor. Então, esse laguinho, no fim das contas, ele vai evaporar, porque ele vai absorver o calor do ambiente. E o ambiente, teoricamente, vai ficar um pouco menos calorento, vai ficar mais frio, teoricamente. Ou seja, nesse caso aqui, vamos pegar como referencial o lago. O lago vamos chamar de sistema e o ambiente de ambiente. Em relação ao lago, o sistema, ele absorveu calor do ambiente. Se ocorreu isso aqui, ó, o calor do ambiente foi para o sistema, isso será um processo ou uma reação endotérmica. Agora vamos supor um segundo exemplo. Temos de novo o mesmo ambiente, o mesmo laguinho, só que o ambiente estará mais frio, não estará mais calorento como o anterior. Então, se o ambiente está mais frio e o lago está mais quente, entre o lago e o ambiente vai ocorrer um fluxo de calor entre ambos, a ponto de que o lago vai liberar o calor para o ambiente, esse quadrado aqui. Então o lago vai liberando calor, liberando calor, liberando calor, até o ponto de ele virar gelo, ele vai solidificar. Em relação ao ambiente, o ambiente vai ficar, teoricamente, mais quente, um pouquinho, teoricamente. Então, tendo como referencial o lago que vai ser o sistema, ele vai liberar o calor para o ambiente. E quando isso acontece, sabemos que isso será um processo ou uma reação exotérmica.
Agora, relembrando as mudanças de estado físico, nesse caso aqui, houve a vaporização, e como já sabemos, a vaporização é um processo endotérmico, pois a água líquida precisou absorver mais calor a ponto de virar água no estado gasosa, ou seja, vapor d'água. Aqui nesse segundo caso, ocorreu uma solidificação, pois a água que estava no estado líquido teve que liberar calor, perder calor para o ambiente, a ponto de virar no estado sólido, tá bom? Então, quando tiver uma questão com uma situação semelhante ou parecida como essa, em que você tem que analisar, é bom fazer esse esqueminha. Se o ambiente, ou melhor, se o sistema está absorvendo calor, então isso será um processo endotérmico. Se o sistema está liberando calor, isso será um processo exotérmico. Aqui, por fim, temos as reações químicas aqui de cima, né, que a gente estava vendo. Mas tem um detalhe a mais. Esse 300 kJ. Kilojoules é uma unidade de medida para medir energia, tá bom? Então vamos lá. Temos que uma substância A está sendo somada com B e ela absorve essa energia para formar a substância C somada da substância D. Aqui os reagentes teve que absorver energia. Se eles absorveram, isso daqui será um processo, ou melhor, será uma reação endotérmica, pois os reagentes teve que absorver energia. Vamos para o segundo caso. Temos uma substância A somada da substância B e elas formaram a substância C somada da substância D mais 300 kJ, ou seja, os reagentes reagiram e formou os produtos com mais uma energia. Ou seja, os reagentes, de certa forma, liberaram energia. Então, se eles liberaram energia, isso será um processo exotérmico, tá bom? Porque eles não utilizaram de nenhuma energia, eles liberaram, tá bom? Por fim, a primeira parte da aula de termoquímica termina por aqui. Na próxima aula, a segunda parte da aula de termoquímica, a gente vai ver como calcular a variação de entalpia e como como fazer a lei de Hess, como a gente pode calcular a lei de Hess, tá bom? A primeira parte desta aula de termoquímica, esta videoaula, foi para apresentar alguns conceitos, né, propriamente dito da física, mas que são importantes para o entendimento do conteúdo da termoquímica, tá bom? É importante vocês saberem que todas as videoaulas, na descrição dos vídeos, possuem um conteúdo digitado da aula. Então, se vocês quiserem copiar, é importante vocês checarem a descrição do vídeo, tá bom? Então, a aula termina por aqui. Obrigado pela atenção.